Muito boa noite, Oração Ação, o nosso grupo de estudos reinicia agora. Mais um encontro nosso, mais uma página, mais perguntas de O Livro dos Espíritos, a nossa base de estudos, o nosso livro de estudos, o nosso meio de conhecer, de nos conhecer e de nos propor a prática do bem. Vamos nessa? Esse é o nosso exercício, esse é o nosso grupo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que vem pela primeira vez, esteja conosco, sempre aquele que já vem acompanhando o grupo. Muito bom estarmos juntos, temos conversado sobre a questão do bem e do mal, já que a lucidez ética é a grande, fabulosa ferramenta de tomar boas decisões e, assim sendo, de bem vivermos, porque para bem vivermos precisamos tomar boas decisões e para tomar boas decisões o fundamental é a clareza ética. Esse estudo, então, é essencial para todos nós. Trata-se do capítulo 1 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que tem por título, essa terceira parte, As Leis Morais. Estamos no item O Bem e o Mal, na pergunta 643. Vamos lá? Hoje iremos discutir quais são os limites, quais são as dificuldades, quais são os empecilhos para nós praticarmos o bem. O que nos impede de fazer o bem? Porque a verdade é que todos os 8 bilhões de espíritos encarnados encontram muita dificuldade em fazer o bem. O que é que nos impede? O que nos dificulta? Vamos pensar sobre isso? Muito bem, questão 643, Kardec pergunta assim, lembrando que o Livro dos Espíritos é uma longa entrevista de Allan Kardec para espíritos de luz. A egrégora Espírito da Verdade é um grupo de espíritos de alta hierarquia diretamente ligados a Jesus, e é para eles que Kardec fez 1019 perguntas. Pergunta 643. Existem pessoas que não têm a possibilidade de fazer o bem? Em função da posição que ocupam em sociedade? Será que tem gente que está numa situação que está impedida de fazer o bem? A resposta é: não existe pessoa que não possa fazer o bem. Apenas o egoísta nunca encontra a oportunidade de praticá-lo. Aí se coloca o grande empecilho para uma pessoa, para um ser humano não fazer o bem. É o egoísmo. Esse empecilho é o grande, é o maior, é aquele que realmente impede uma criatura de praticar o bem. Continuam os espíritos, bastam as relações sociais com outros homens para que se tenha oportunidade de fazer o bem. A cada dia, a vida oferece essa possibilidade para aquele que não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem, terminam eles essa pergunta, não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil.
na medida do possível, sempre que o auxílio se fizer necessário. Isso é uma maravilha da vida, porque ser útil nos dá uma gratificação, mobiliza a gratidão nos outros. Há uma alegria importantíssima em nos fazermos úteis. Dessa alegria não deveríamos jamais abrir mão. Estejamos sempre abertos, disponíveis à alegria de sermos úteis. E toda a felicidade possível nesse nosso estágio de evolução será alcançada. Porque toda a felicidade possível nesse nosso estágio de evolução vem exatamente da prática de nos fazermos úteis àqueles que convivem conosco, àqueles que estão à nossa volta. Muito bom. Pergunta 644. O meio em que alguns seres humanos vivem não constitui para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? A própria psicologia aponta para nós que o grande formador da atitude, da personalidade, é o meio. Dessa forma, o meio não constitui para os seres humanos o motivo principal de muitos vícios e crimes? A resposta é sim. Mas isso é uma prova que o espírito escolheu antes de reencarnar. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. É muito interessante como como uma condição desafiadora nos fortalece. O que é a vacina, por exemplo? A vacina é colocar num organismo sadio uma quantidade moderada de vírus e bactérias para estimular o corpo a produzir anticorpos, de forma que, quando vier o vírus da doença, o agente patogênico propriamente dito, o corpo já tenha exército, já tenha forças, já tenha condição de fazer frente àquele desafio. Portanto, a dificuldade fortalece já o corpo e também o espírito. De forma que muitos de nós, estudamos nossas condições e o meio em que vamos viver, estabelecendo dificuldades com a ajuda dos espíritos especializados, dos técnicos em reencarnação. Estabelecemos essas dificuldades de forma a não ultrapassar o nosso limite, mas também não nos acomodar. Nem permitindo a acomodação, nem permitindo a sobrecarga excessiva, nós nos instalamos numa família, numa cidade, numa cultura, num país, numa classe social, numa raça, num sexo, que oferecem para nós as condições ideais para desenvolvimento, para aprendizado, para cura, para evolução. Muito bom.
O espírito, então, quer se expor à tentação para ter o mérito da resistência, para ter a força que a resistência ao mal confere a toda criatura. Última pergunta de hoje, a 645, sempre tendo como tema o que nos impede, o que nos bloqueia na prática do bem. Como lidar com isso, é claro. Pergunta 645. Quando o ser humano, está mergulhado na atmosfera do vício, praticar o mal não se torna para ele um convite quase que irresistível? É uma decorrência da pergunta anterior, e os espíritos dizem: ele pode ter vontade de praticar o mal, mas essa vontade não é irresistível. Todos nós, em todos os ambientes, situações e relações, experimentamos vontades, desejos que que a pessoa sensata, sadia, segura. Nós não damos vazão a todas as nossas pulsões, a todos os nossos impulsos, a todos os nossos desejos. Para isso, nós precisamos adquirir o hábito de nos observar, de nos acompanhar. Todo aquele que consegue esse hábito, que consegue essa prática da autoobservação, percebe cedo quando os impulsos surgem, quando eles se tornam perigosos. A autopercepção faz com que nós saibamos os nossos pontos fracos. Uma pessoa com a compulsão por jogo, por sexo, por bebida, pelo consumo, quando entra num meio estimulante para os seus vícios, para as suas fragilidades, ela se coloca em alerta. Ou não vai para um desses meios, ou, se for inevitável, se coloca em muito alerta, em grande vigília, porque sabe da sua tendência em cair e recair naquela prática. Então, quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, praticar o mal não se torna para ele um convite quase que irresistível? Pergunta Kardec. E a resposta dos espíritos é: ele pode ter vontade de praticar o mal, mas essa vontade não é irresistível. Se fosse, haveria uma programação reencarnatória, haveria uma vida que tornaria inevitável a criatura a falência, o erro e a queda. E isso é completamente incompatível com a onisciência de Deus, porque Deus sabe tudo o que acontece dentro e fora da gente, com a bondade perfeita de Deus. Como um pai submete ao filho a uma situação que ele não tem nenhuma condição de resistir? Impossível. Já aqui na Terra, quanto mais com o Pai perfeito, que é Deus. Então toda situação tem uma boa chance, todo convite ao mal tem uma boa chance de não ser aceito por conta da pessoa que
tem todas as condições de resistir a esse convite. Ninguém é coitadinho, ninguém é vítima de nada. Todos nós temos uma chance grande de resistirmos às tentações que a vida nos apresenta. Continuam os Espíritos terminando os nossos estudos de hoje. Mesmo no meio dessa atmosfera viciada, algumas vezes se encontram grandes virtudes. São espíritos que têm a força de resistir e ao mesmo tempo têm a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. O seu exemplo, o exemplo de uma pessoa que num meio viciado, numa atmosfera viciada, como é falado aqui, resiste ao convite do mal, ele não apenas se fortalece, tem essa função, mas também a função, a missão de servir de exemplo para todos aqueles que compartilham daquele mesmo ambiente. E é assim que ele se melhora melhorando, é assim que ele, ajudando, se ajuda. Porque toda verdadeira ajuda, ajuda também o ajudante. Ajuda antes de tudo o ajudante. Belíssima essa lição, não é? Que ela nos impulsione, que ela retire de nossas mentes qualquer ideia de sermos vítimas das circunstâncias, vítimas da vida. Quem nasceu numa família racista, numa família de alcoólicos, não está destinado a ser racista ou alcoólico. Tanto é que muita gente que nasce nesse tipo de meio, muito pelo contrário, se torna aversivo a qualquer ideia, a qualquer influência que lembre o meio de onde ela surgiu. Justamente por ter convivido com alcoólicos, é que o filho de uma pessoa que bebe muito pode estar fortalecido, pode estar alerta, pode estar avesso a qualquer experiência com o álcool. E assim com todos os vícios. Depende do que fazemos com a vivência que temos. Não é o meio que determina a nós, apesar de ser uma influência muito forte. É a nossa atitude perante o meio que vai determinar as nossas decisões, as nossas opções, a nossa atitude perante a vida. O que você acha? Não parece que seja assim? Coloque aí a sua observação. Muito bem. Na prestação de serviço, queremos estimular todas as pessoas que vivem esse momento de transição planetária tão crítico, tão tenso, em que somos todos tão influenciados espiritualmente, mas também influenciados aqui na matéria. Há obsessores encarnados, pessoas que perturbam, pessoas que perseguem. Há a obsessão da propaganda, há a obsessão das redes sociais. Muitas são as obsessões, a obsessão da música, uma influência negativa da música ruim. Estamos sob muitas influências, nunca determinantes, mas sempre fortes, em resistência às quais podemos e devemos, foi para isso que nós viemos
nesse meio, nesse momento da Terra, para nos fortalecer e para influenciar aqueles que estão à nossa volta com as nossas boas decisões. Que todos na Terra percebam isso e recebam disso um impulso, pois, como Jesus coloca para todos nós, aquele que perseverar no bem, este será salvo. Que toda a humanidade da Terra seja hoje impulsionada pela luz aqui gerada, seja encorajada, seja elucidada para perseverar no bem. Persevere, minha amiga, meu amigo, persevere todas as pessoas que conosco repartem esse momento. Muito bom. Por fim, então, saudemos todos os amigos que estão conosco nesse grupo de estudo. Mônica Silva, Emir Cajazeira, Simone Magalhães, a Mônica sempre lembrando de amigos desencarnados e encarnados, que todos eles recebam nossas melhores energias, nossa melhor lucidez, nosso maior encorajamento. A Sandra Regina Linhares da Silva dá sua saudação. O Marco Aurélio Trindade coloca que o meio é o portal do bem. O meio traz influências tanto do bem quanto do mal. Não é, Marco? O meio é portal do bem e do mal. Cabe a nós escolhermos. Uma pessoa, quando vai na feira, na banca de bananas, vai ter bananas maduras, verdes, e bananas, frutas estragadas, de tão maduras. Aquele que escolhe peixes estragados, frutas estragadas na feira, vai se nutrir muito mal, vai se intoxicar. Mas por que ele escolheu? O meio tem influências de todos os tipos, tem músicas de todos os tipos, filmes de todos os tipos, valores, influências. Aqui nas redes sociais há mensagens de todos os tipos. Se nós escolhermos encaminhar, compartilhar ou produzir mensagens com qualidade, com estímulo, com luz, ou ao contrário, sem qualidade, com sombras, com mentiras, é uma escolha nossa, sobre a qual escolha seremos totalmente responsabilizados. Nós, aqueles que nos encaminharam mentiras e, eventualmente, espíritos que estejam nos estimulando as sombras, a mentira e a doença. Mas nós nunca deixaremos de ter a nossa parcela de responsabilidade, porque, como colocado aqui, nenhuma influência é irresistível. Nenhuma tendência, nenhum meio é irresistível para nenhum ser humano. Muito bem, continuando aqui os nossos amigos. Vera Santelmo, Enir Cajazeira, Mari Pereira, Adelaide Dias, André Santos, Sayonara Angélica e André Salvatore, dando o seu boa noite, dando a sua saudação, dando a sua esperança que essa nossa amizade, que essas nossas boas noites fortaleçam-nos como uma vacina para todas as doenças atuais e as que ainda virão. Clareza ética, valores sólidos. Essa é a grande vacina para o que quer que tenhamos que viver.
Muita paz e muito bem a todas vocês, a todos vocês. Amanhã continuaremos os nossos estudos nesses que são temas importantíssimos, tão importantes que nós estimulamos vocês, acaso vejam também essa mesma importância, compartilhem, espalhem, vacinem o máximo de pessoas da sua família, das suas amizades, o máximo de pessoas à sua volta. Convide pessoas, espalhe, compartilhe. Nunca foi tão importante a clareza ética em nossas vidas. Paz e bem, um grande abraço a todos e até amanhã.